paz do Senhor, meus queridos irmãos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Momento feliz e esperado por todos nós. Louvamos a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ao Espírito Santo da graça que nos dá força e inspiração para entender as coisas profundas de Deus. Bem-vindos, vamos estudar hoje a lição de número 4 com o seguinte tema: Deus é triuno. Esteja preparado porque esta lição é muito especial. Hoje vamos entrar nos santos dos santos da doutrina cristã. É necessário tirar as sandálias dos pés para pisar neste terreno sagrado da revelação divina. O estudo da natureza divina exige que tenhamos um espírito humilde e submisso, capaz de ouvir o sussurro do Espírito Santo. Na maioria das vezes, o Espírito Santo tem que primeiramente demolir alguns conceitos errôneos que nós adotamos por nossa própria conta ao longo do caminho e que podem nos impedir de enxergar plenamente a revelação bíblica. A Trindade Divina é uma dessas revelações profundas da Palavra de Deus. A doutrina é de fundamental importância para o exercício da fé cristã genuína. Provavelmente o primeiro uso da palavra Trindade, em sua forma grega, trinas, foi feito por Teófilo, bispo de Antioquia, da Síria, no 8º ano do reinado de Marco Aurélio, ano 168 da era cristã. Tertuliano e Agostinho também fizeram uso desta palavra. O termo trindade, do latim trinitas ou triunidade, significa literalmente três em unidade. Este foi o melhor termo encontrado para representar o modo triuno do ser divino, um só Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. Se alguém pretende relacionar com Deus, precisa saber como Ele é e como se deve relacionar com Ele. Não faz a menor importância dizer que a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. O que importa é saber o que ela significa e se o seu significado está devidamente alinhado com a revelação bíblica. Segundo as Escrituras, Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas que participam de uma mesma divindade. Deus não é três, no mesmo sentido em que Ele é um. Afirmar que o é faria, na verdade, da doutrina aquilo que os unicistas gostam de afirmar, um absurdo matemático. Não sabem eles que na matemática divina, 1 mais 1 é igual a 1. Jesus disse, eu e o Pai somos um, João 10:30. Dentro da substância ou da essência divina, há três centros de conhecimento, de consciência, de amor e vontade mutuamente relacionados entre si. Substância ou essência é o que os membros da Trindade têm em comum. Pessoa é aquilo em que diferem. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo possuem de forma completa e indivisível a substância da divindade, em que os atributos e poderes são inerentes. As três pessoas possuem o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria, o mesmo poder, a mesma santidade, a mesma justiça, a mesma bondade e a mesma verdade. Os três trabalham em conjunto e cooperam em harmonia e unidade tão perfeitas que podemos dizer que o Deus Trino opera com uma mente e uma única vontade, apenas. O que um sabe, os outros sabem. O que um deseja, os outros desejam. O que um quer, os outros querem. Independência e autoexistência não são atributos das pessoas individuais, mas do Deus Trino. Portanto, não são três vontades independentes, mas sim três vontades dependentes, cada uma das quais exercidas para a honra e para a glória e felicidade dos outros dois. Visto que as três pessoas da Trindade possuem a mesma substância ou essência, e visto que os atributos são inerentes e inseparáveis da substância, segue-se que cada uma das três pessoas possui igualmente todos os atributos divinos e que as três pessoas são consubstanciais, coiguais e coeternas. Cada uma delas é verdadeiramente Deus, exercendo o mesmo poder, participando igualmente da mesma glória e sendo dignas da mesma adoração. As pessoas da divindade aparecem nas páginas
das Escrituras, executando trabalhos individuais e específicos. Porém, elas nunca estão separadas. Ao contrário, estão sempre juntas e unidas ao mesmo propósito. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14, versos de 8 ao 10. Ponto de número 1. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. O Deus Trino é o mesmo nos dois testamentos. A sua revelação, porém, foi gradual. Os judeus da Antiga Aliança não podiam compreender perfeitamente a pluralidade das pessoas divinas, principalmente por causa do politeísmo praticado pelas nações pagãs que habitavam ao seu redor. Foi necessário que Deus trouxesse a luz dessa revelação de forma gradativa até chegar nos dias da igreja. Somente com a vinda do Espírito Santo esta doutrina poderia ser devidamente aprofundada. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João 16, versos 12 e 13. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, de 9 a 11. Hoje sabemos que o entendimento do Deus triuno só podia ser possível pela revelação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia atribui o mesmo nome divino às três pessoas da Trindade. Por exemplo, o Pai é chamado Deus. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1, verso 2. O Filho também é chamado Deus, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, verso 8. E também o Espírito Santo é chamado Deus. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, versos 3 e 4. A Bíblia atribui o título Senhor a cada uma das pessoas divinas. Primeiro, o Pai é Senhor. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. Gênesis 15, verso 7. O Filho também é Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías 40, verso 3. Jesus disse: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. João 13, 13. O Espírito Santo é Senhor, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Ezequiel capítulo 8, verso 3. No verso de número 1, o Espírito é chamado de Senhor Jeová. E ainda, ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, segundo os Coríntios 3,17. O monoteísmo judaico não contradiz a Trindade. Ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. O termo Senhor, neste versículo, vem do tetragrama YHWH, que foi traduzido como Senhor.
e refere-se à divindade, à unidade. A palavra Deus vem do Elohim, de Elohim, termo plural, e o termo usado como único vem de Errad, indicando uma unidade formada por duas ou mais pessoas. O mesmo termo é usado em Gênesis 2:24, quando diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, uma Errad, uma carne. Portanto, o Shema do monoteísmo judaico confirma a pluralidade das pessoas na divindade. Essa unidade composta também aparece no Novo Testamento, onde Jesus diz: eu e o Pai somos um, João 10:30. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, João 17:22. A Bíblia indica a clara distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai enviou o Filho ao mundo e não a si mesmo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, João 3:17. O Filho fez a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5:30. O Filho rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. No batismo de Jesus, vemos a manifestação distinta das três pessoas da Trindade, como lemos: e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Marcos capítulo 1, verso 10 e 11. Em João capítulo 1, verso 1, Jesus é chamado de o Verbo, e este Verbo é dito que ele é Deus, e ao mesmo tempo é dito que ele estava com Deus, indicando a sua divindade e a sua distinção do Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica, e no entanto, em cada uma dessas operações, os três estão presentes. Os três cooperam unidos num mesmo propósito, de maneira que, no pleno sentido da palavra, são um. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o Deus triuno sem precisar de qualquer formulação teológica. Os credos só vieram mais tarde, como resposta a ideias equivocadas sobre Deus. Evidência no Antigo Testamento. Hoje sabemos que a doutrina do Deus triuno já estava implicitamente inserida nas páginas do Antigo Testamento. Várias passagens bíblicas indicam claramente a pluralidade das pessoas na divindade. Por exemplo, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Ainda, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Gênesis 3:22. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11:7. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Salmo 110, verso 1. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. Em todos esses textos vemos a pluralidade, falando nós. Pai, Filho e Espírito Santo estavam eternamente juntos em tempos antigos, na eternidade passada, nas páginas do Velho Testamento e também nas páginas do Novo Testamento. E é isso que vamos ver agora. O Novo Testamento ressalta tanto a divindade quanto a distinção das três pessoas divinas. Vemos isso na grande comissão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Essa expressão e do Filho
e do Espírito Santo, indica que as pessoas são distintas, totalmente separadas, porém unidas no mesmo propósito e sentido de operação e de decisão. A triunidade divina está presente na espiritualidade da igreja, quando lemos, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, 1 Coríntios 12, 4 a 6. Vemos isto também na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. 2 Coríntios 13, 13. Vemos também na unidade do corpo. Há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aos Efésios 4, de 4 a 6. Na epístola de Pedro, Pedro começa com a seguinte saudação: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1 e verso 2. Na exortação de Judas, lemos: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. No testemunho de João, o apóstolo João, lemos: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. 1 João 5, verso 7. A Trindade e os credos. Os credos surgiram no decorrer da história, principalmente por causa dos desvios doutrinários. Sua intenção era definir claramente a fé cristã, protegendo-a dos ataques heréticos. Os principais credos foram, primeiro, o credo apostólico, o mais antigo dos credos, escrito pelos discípulos dos apóstolos. O segundo, o credo niceno, elaborado pelo Concílio de Nicéia em 325, da era cristã. O terceiro, o credo de Constantinopla, de 381, da era cristã. O quarto, o credo da Calcedônia, em 451, da era cristã. E, por fim, vem o credo de Atanásio, que é atribuído ao grande apologista, com sua redação final, em torno do ano 500, e é o credo mais longo, tem um grande valor didático em nossa compreensão da doutrina da Trindade. E, por fim, nós devemos mencionar o credo das Assembleias de Deus, que é o nosso credo, que devemos confessar unanimemente, e você pode encontrar esse credo escrito nos periódicos da igreja e também no livro A Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É um livrinho importante para todo assembleiano, afinal de contas, você precisa de saber se está crendo de forma correta. Então, na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, nós nos unimos, formando unidade, a unidade da fé. Então, procure adquirir, procure ler, para você estar plenamente sintonizado com a doutrina genuinamente bíblica e cristã. Ponto de número 2, heresias contra a doutrina da Trindade. São 2 as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. O primeiro confunde as pessoas divinas. O segundo separa a substância. Ambas se parecem, sendo contrárias à Bíblia e condenadas pelas principais igrejas, pelos principais ramos do cristianismo. Nesta aula vamos destacar o unicismo. Unicismo, este conceito falso sobre Deus surgiu com Sabélio, nascido na Líbia, África do Norte, no 3º século depois de Cristo. Sua doutrina negava as 3 pessoas divinas distintas. Para ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram apenas manifestações ou estágios diferentes de uma única pessoa. O falso conceito do unicismo também foi chamado de monarquianismo ou modalismo. Essa heresia foi combatida por Tertuliano. Atualmente existem incontáveis ramificações desses conceitos e os principais são:
Primeiro, Só Jesus, seita fundada por John Shepp, em 1913, que ensina que o batismo salva e que deve ser realizado apenas em nome de Jesus. É muito semelhante à Congregação Cristã no Brasil. Tabernáculo da Fé, fundado por William Marion Branham, 1906 a 1965, chamado de o profeta da era. Branham arrogou para si a autoridade dos profetas e dos apóstolos da Bíblia, como fazem todos os falsos profetas. Suas profecias e ensinos estão cheios de contradições. Usou tons blasfemos para negar a Trindade divina. Voz da Verdade, negam a doutrina da Trindade, batizam apenas em nome de Jesus. A igreja local de Witness Lee, conhecida pela sua editora Árvore da Vida, usam a palavra pessoa com sentido de manifestação e não de caráter pessoal. Não creem no credo de Atanásio. As testemunhas de Yoshua, além de modalistas, pregam que o nome do Salvador não é Jesus, mas Yoshua, forma hebraica do nome Josué. Os manuscritos gregos demonstram que o Salvador foi chamado de Jesus Cristo por todo o Novo Testamento. Então, fica devidamente explicado que é apenas uma força de expressão para introduzir um engano, uma falsa doutrina. A verdade bíblica. Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. Essa distinção é evidente antes, durante e depois da sua encarnação, lá na eternidade passada. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 5. Lá na eternidade passada estava o Pai e estava o Filho, duas pessoas distintas. Durante a sua vida terrena, por mais de 80 vezes, Jesus afirmou que não era o Pai e nem era a única pessoa da divindade. Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João capítulo 5, versos 17 e 18. Então, durante a sua vida terrena, seu ministério terreno, Jesus orou ao Pai, Jesus falou do Pai, Jesus disse que o Pai o amava, ele amava o Pai. Jesus deixou muitas afirmações e expressões, deixando claro que ele não era o Pai. Quando ele diz que o Pai estava nele, é uma coisa fácil de entender. Dizer que o Pai está na nossa vida não significa que nós estamos dizendo que somos o Pai. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nenhum crente é maluco de dizer que é o Espírito Santo. Então, nós sabemos separar. Jesus disse: o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas em momento nenhum, Jesus disse, nenhuma vez, que era o Pai. Pelo contrário, ele disse que era uma pessoa distinta do Pai. Na cruz do Calvário, na hora de entregar o seu Espírito, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E depois de sua ascensão, nós vemos essa distinção das pessoas ainda nas páginas da Bíblia. Está escrito: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos 7, 55 e 56. Essa é a visão de Estevão, aquele jovem santo de Deus que morreu apedrejado, primeiro mártir da igreja, e ele teve essa esplendorosa visão do Pai e do Filho, um ao lado do outro, na glória. Ponto de número 3, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema: os movimentos evangélicos unicistas causam grande confusão na mente dos crentes neófitos. Eles criticam as igrejas que ensinam a doutrina ortodoxa, recusando crer e acusando as igrejas de não terem, entre parênteses, a revelação de Deus. Entretanto, o que eles não sabem é que a verdadeira revelação de Deus se encontra do lado oposto aos seus ensinos. O unicismo é uma forma racional de tentar interpretar Deus segundo a mente humana.
Eles tentam explicar o mistério de Deus, reduzindo-o ao entendimento natural. É a simplificação do conhecimento que só pode ser entendido com a mente de Cristo. Jesus afirmou: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste." João 17,3. Esta passagem mostra que a salvação envolve um conhecimento espiritual das duas pessoas distintas, Pai e Filho. E este conhecimento só pode ser obtido por revelação divina. Conforme lemos, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: "Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar." Mateus 11, 25 a 27. Portanto, a doutrina da Trindade divina é um ensino que só pode ser compreendido pela revelação do Espírito Santo. A mente racional não tem a menor chance de entender isso e vai fazer a maior confusão o tempo todo e jamais desfrutará da grandeza desta elevada revelação que nos põe em uma profunda comunhão com Deus, em um profundo relacionamento com Deus Trino e Eterno. Agora, uma reflexão bíblica. Existe uma diferença muito grande entre as experiências religiosas e a experiência do novo nascimento. Milhares de pessoas pelo mundo afora têm experimentado grandes emoções em shows, em concertos musicais, em festivais de músicas. Outras pessoas são fortemente influenciadas por palestras de autoajuda, e até mesmo os grandes encontros religiosos podem causar fortes impactos emocionais. Todavia, nada disso pode comunicar vida. Somente a palavra genuína de Deus pode comunicar vida, pode gerar uma nova vida, pode comunicar Deus. Pedro escreveu: "Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre." 1 Pedro 1,23. Existe um tipo de conhecimento que não tem qualquer valor espiritual, só serve para inflar o ego e causar divisões na igreja. Como lemos: "Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude." 1 Coríntios 4, 18 a 19. Nós temos que entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que alguns se mostram muito sábios, parecem que são entendidos demais, mas não têm frutos espirituais, não têm virtude, não têm a mansidão do servo de Deus, não têm a dedicação, o amor do servo de Deus. Ele é uma pessoa que está crescendo a cabeça, mas o coração está vazio, seco. Então Paulo disse: "Eu quero ir até vocês para ver esses que estão inchados aí e quero saber aonde está a virtude deles. Eu preciso de encontrar virtudes na vida dos cristãos, não apenas a aparente sabedoria do mundo. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em poder, em presença de Deus." Existem muitos cristãos defeituosos nas igrejas que jamais entenderam a revelação da palavra de Deus. Por isso devem se humilhar diante de Deus e buscar a Deus para ter a luz desta revelação. A posição oficial. A posição oficial das Assembleias de Deus do Brasil é manter-se separada dos grupos unicistas, tratando-os com respeito, mas sem concordar com seus erros doutrinários. Temos que ser claros, temos que ser objetivos no nosso posicionamento doutrinário. Não tem meio termo, não podemos errar exatamente aonde a interpretação torna-se o fundamento por onde nós vamos construir a vida cristã.
se as pessoas errarem no conceito a respeito de Deus, todo o edifício que elas pretendem construir estará distorcido, defeituoso. O conceito que um homem tem de Deus vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Portanto, é importantíssimo que os crentes sejam ensinados na verdadeira palavra do Senhor, com ensinos sólidos, com interpretações sadias, não doentias. A maior parte desses grupos, todos têm um profeta, uma iluminação, uma revelação, alguma coisa. Não são centrados na Bíblia. Portanto, temos que nos manter separados e dar o exemplo para todos os outros movimentos da verdadeira doutrina bíblica, da verdadeira convicção espiritual a partir da convicção de um Deus trino, eterno e poderoso que tem se manifestado de forma clara para aqueles que precisam conhecer a verdade. Deus, o Pai, enviou o Filho rogou ao Pai, este enviou o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade Divina estão presentes em todas as páginas da Bíblia. Vamos para a conclusão dessa lição. Vamos concluir citando alguns trechos do credo de Atanásio, porque é um dos credos mais importantes que a igreja cristã possui. Vamos lá. Primeiro, que honremos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância divina. Segundo, não são três eternos, mas um único eterno. Do mesmo modo, não são três incriados, nem três incomensuráveis, mas um único incriado e um único incomensurável. Deste modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Entretanto, não são três senhores, mas um único Senhor. Nesta Trindade, nenhuma pessoa é anterior ou posterior, nenhuma maior, nenhuma menor, mas todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si, de modo que, como foi dito, em tudo seja honrada a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Que Deus nos abençoe a todos e esteja nos guiando na perfeita e santa vontade dEle, nos fazendo compreender estas doutrinas maravilhosas, santas, que têm norteado o cristianismo em todos estes mais de 2 milênios e dado ao povo de Deus a verdadeira fé, a fé que vence o mundo, a fé perfeita em Deus, a fé que traz uma comunhão maravilhosa e perfeita com nosso Pai Celestial, pela mediação de Jesus Cristo e pela inspiração do Espírito Santo. Deus abençoe e vamos terminar com oração. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, a doutrina santa do Senhor, que nos ensina, nos instrui e nos guarda do erro. Louvamos o Teu nome, pedindo a Tua bênção para todos os nossos irmãos, que em todos os lugares, Senhor, buscam conhecer e aprofundar a sua fé nas raízes, nas bases deste cristianismo apostólico que vem desde os dias dos Teus apóstolos, desde os dias que o Senhor caminhou por este mundo. Que a bênção do Senhor esteja com cada um de nossos irmãos, de todos os nossos amigos, de todas as nossas igrejas, guiando, dirigindo e sustentando a Tua causa, Senhor, porque nós somos o fruto da Tua graça e da Tua misericórdia. Fica conosco, nos abençoe, oramos em nome de Jesus Cristo, rogando a Tua bênção, a bênção do Espírito Santo sobre todos. Em nome de Jesus, amém e amém.